Então, qual a relação entre o pH e a CTC do solo? Vamos dar uma olhada? No solo, a argila e a matéria orgânica são predominantemente compostas por cargas negativas. Então, existem poucas cargas positivas disponíveis e a maior parte, mais de 90%, são de cargas negativas. Então, como essas cargas negativas são classificadas? Existe a carga negativa permanente, que é aquela formada pelas argilas 2:1. Lembra que eu expliquei para vocês que as argilas 2:1 são compostas por duas camadas de sílica e dentro tem cargas negativas que são formadas pela substituição do ferro e do alumínio e da sílica que sai? Então, isso quer dizer que essa carga ela é característica desse tipo de solo e acontece naturalmente. Aquele solo, se você não mexer nele, ele naturalmente vai apresentar essas cargas negativas. Agora, existem as cargas negativas dependentes do pH, ou seja, elas só irão aparecer se houver uma alteração do pH. Guarde essa informação com você que a gente vai usar daqui a pouco. E essa carga que é dependente do pH tem maior proporção e importância em quais tipos de solo? Daqueles que são formados em grande quantidade por argila 1:1, óxidos de ferro e alumínio e da própria matéria orgânica. Ou seja, os solos que contêm esses tipos de minerais predominantes, eles não têm carga negativa natural. Quais solos que a gente viu que possuem esses minerais? Mais especificamente os argissolos e os latossolos, que são solos de maior ocorrência no Brasil. Logo, os solos do Brasil, a maior parte deles, não tem carga negativa natural. O que você precisa fazer? Você precisa criar essas cargas negativas. Para quê? Para você aumentar a disponibilidade da CTC. E atenção, não é aumentar a CTC em si, mas sim deixá-la mais disponível para os cátions de interesse e importantes para a nutrição da planta. E como a gente faz para aumentar esse pH? Vocês já sabem, a gente coloca calcário. Por isso que o calcário é tão importante na questão do manejo do solo. Porque ao você colocar o calcário, você não só está colocando cálcio e magnésio, como também você está criando essas cargas negativas que não estavam ali disponíveis. Como que o calcário faz isso? Ele faz isso porque é composto de carbonato de cálcio. Esse carbonato, ele vai se dissociar e deslocar os íons hidrogênio e daí que vem as novas vagas que serão ocupadas pelo próprio cálcio e o magnésio do calcário. Por isso que ele é enquadrado como fertilizante e também como corretivo, por causa dessa ação 2 em 1. E para eu explicar com mais detalhes como essas cargas são formadas pela elevação do pH, eu preciso de passar um conceito que se chama PCZ, que significa ponto de carga zero. O que seria esse PCZ? Bem, a gente sabe que a molécula da água ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio ligados, mas o que a gente não sabe, né, ou que não se lembra, é que nem sempre esses íons eles estarão dessa forma ligados uns nos outros, né? A molécula ela pode se dissociar em íons hidrogênio mais e hidroxilas, ou H-, e ficar nesse formato dentro da água. Por isso existe um constante movimento de troca ali e ligação. Tá? Porém, dentro da água pura, a quantidade de hidrogênio livre sempre será a mesma de hidroxilas livres, de uma forma que nada está faltando ou sobrando ali dentro. Esse é o conceito de carga zero. É quando o meio aquoso encontra esse equilíbrio, né, entre cargas negativas e positivas. Por isso que o ponto de carga zero da água é sempre em pH 7, exatamente o ponto de equilíbrio dentro da escala de pH, que vai de 0 a 14. A escala de pH, para quem não se lembra, é exatamente aquela que mede quanto de hidrogênio e de hidroxila está sobrando no meio, e quanto mais hidrogênio sobrando, mais ácido é o meio, e menor é o pH. Quanto mais hidroxila sobrando, mais básico é o meio, e maior é a escala de pH. Então, voltando para a solução do solo, o que acontece ali é que não é água pura, né? Por isso a gente chama de solução, porque ali estão presentes os íons de outros elementos, como hidróxidos de ferro, alumínio, cálcio, magnésio, etc. E nem sempre esses elementos estarão numa quantidade para formar
pares exatos, né? Por isso que o ponto de carga zero dessa solução, ele se altera, não sendo mais igual o PCZ da água, e sim um pouco mais baixo ou um pouco mais alto. E como ele é determinado? Ele será determinado pela média dos PCZs de todas as moléculas que estiverem ali. Mas calma, você não vai utilizar esses dados nem precisar fazer esses cálculos na prática. Isso é só para você entender que, por exemplo, se o PCZ de uma molécula for 4, isso quer dizer que apenas em pH 4 é que as cargas dessas moléculas estarão neutralizadas. E as soluções do solo e seus respectivos PCZs também são diferentes para cada tipo de solo e diferentes nos horizontes também, por exemplo. Então, como vocês podem ver no quadro, o latossolo amarelo no horizonte A possui um PCZ com pH em 3,3, ou seja, ele só vai ter cargas equilibradas neste nível de pH. O horizonte B ele já apresenta um pouco mais, indo para 5,5. Já os argissolos têm um PCC de 2,6 no horizonte A e 3,7 no horizonte B, assim como a terra roxa estruturada, que é muito mais argilosa e apresenta um PCC de 1,9 no horizonte A e 2,7 no horizonte B. E o que isso quer dizer no fim das contas? Quando você aumenta o pH, ou seja, quando você acrescenta ali no solo uma maior quantidade de OH-, que vem dentro do calcário, você desloca o H que está na estrutura do solo, no mineral, para a solução, porque a tendência do hidrogênio é sempre neutralizar a hidroxila para formar a água e manter o equilíbrio, né? E com isso se formam as cargas negativas no mineral, como eu expliquei anteriormente. E em um solo argiloso, que tem um PCZ menor, indica que um pequeno deslocamento nesse pH irá disponibilizar muito mais cargas negativas do que num solo arenoso. Em contrapartida, deslocar esse pH num solo argiloso é muito mais difícil do que num solo arenoso, pois ele terá um poder tampão maior e uma maior capacidade de enviar hidrogênio para a solução para manter assim essa acidez, tá? Nós vamos relembrar agora quais são os tipos de ligações existentes e a dinâmica dessas ligações entre a parte mineral e a solução do solo. Confere aí no flip chart. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como essa dinâmica funciona, né? Então a gente tem lá, a gente viu que existem cargas permanentes, que são o quê? Dos elementos, né? Que estão presentes aqui dentro da estrutura mineral do solo, eles saem, né? Eles saem aqui para a fase líquida, formando cargas permanentes dentro da estrutura daquele mineral. E existem as cargas variáveis, né? Dependentes do pH, que é o quê? Os hidrogênios que estão aqui ligados, né? Os hidrogênios eles estão fazendo pontes de ligações aqui com as cargas negativas da superfície do mineral, não é lá dentro, é na superfície. Então, quando você eleva o pH, né, você acrescenta mais OH- aqui na fase líquida, ou carbonato, que seja, na fase líquida, você tende a deslocar esse hidrogênio para equilibrar aqui a fase líquida. Então, essas cargas elas são variáveis, né? São cargas dependentes de pH. E existem dois tipos de ligações que os elementos podem fazer aqui com o solo. Existem as ligações iônicas, que são justamente a ligação mais fraca, né? Baseada na atração das cargas opostas, ou seja, a atração do positivo com o negativo, mas de uma forma mais fraca, é chamada de ligação iônica. E quando o elemento entra para dentro do mineral, né, quando é uma ligação mais interna, isso aqui então é chamada de ligação iônica. Quando o mineral entra para dentro da estrutura, é chamado de ligação covalente. Então, o que acontece? O cálcio, quando está lá na solução do solo,
ele não está lá isolado, ele tem as cargas positivas dele, então ele vai atrair para perto dele moléculas de água, né? Que é formado por 2 Hs e um oxigênio, que é negativo, né? A molécula de água, ela é dipolar, né? Por que é chamado dipolar? Porque tanto ela pode se ligar pelos H+ aqui, quando a gente tem um elemento, um ânion, né? Que é negativo, quanto ela pode se ligar pelo oxigênio, né? Pela carga negativa. Então, ela é considerada dipolar, ela tem essa flexibilidade. Então, o cálcio, o magnésio, quando está lá na solução do solo, ele é sempre envolto com essas moléculas de água, né? Que formam uma camada hidratada, que a gente chama. Com essa camada hidratada, quando ele chega perto do coloide lá da argila, né, que tem as cargas negativas, ele não chega a compartilhar o elétron. A ligação covalente, ela é característica por compartilhar realmente o átomo, né, o elemento, realmente o elemento que está aqui, ele compartilha com o elétron que está sobrando aqui. Realmente fica uma ligação muito forte, não existe água entre eles. Mas esses elementos que têm as moléculas de água em volta, eles não chegam a compartilhar o último elétron. Por isso eles formam ligações mais fracas, né? Que é uma ligação só com a proximidade das cargas negativa e positiva. Não chega a grudar, né? Não chega a compartilhar o elétron, só ficam próximas ali. Com isso, a ligação iônica ela é muito mais suscetível de ser quebrada, que é o que acontece com a maioria dos cátions que estão presentes ali na CTC. Então, a CTC é caracterizada pelas ligações iônicas, onde os íons, né, estão ligados à argila através dessa ponte de hidrogênio, né, que é chamado, né, estão ligadas com a solução coloide do solo através dessa atração de cargas negativa e positiva, tá? Então, essa é a diferença de ligações covalentes e ligações iônicas. Agora a gente já sabe a diferença entre carga permanente e carga dependente de pH, né? Vamos recapitular. A carga permanente é aquela da estrutura do mineral, né? Onde o elemento saiu e ficou uma carga lá dentro da estrutura dele. E a carga dependente do pH é quando você aumenta o pH, né? Sai do ponto de carga zero, desloca o hidrogênio que está na superfície do mineral e forma uma carga negativa, onde os cátions vão se prender também por ligações iônicas, certo? Não vai se perder aí. Então a gente tem esse conceito na cabeça, vamos partir então do conceito de CTC. E agora que a gente relembrou um pouco mais dessas dinâmicas, é importante ressaltar, né, que quando a gente fala em ligações iônicas, essas que são feitas apenas pela aproximação das cargas negativas e positivas na borda do mineral, nós devemos considerar que pelo fato do solo ter essa predominância de cargas negativas, os cátions sempre serão mais atraídos para junto do mineral naturalmente. E a força de difusão, ou seja, de trazer ele para a solução, tem que ser maior. É o que acontece com as bases, cálcio, magnésio, potássio. E com os ânions é ao contrário, eles serão sempre mais atraídos para a solução do solo, para se encontrar com as plantas, digamos assim, porque eles também têm cargas negativas. Então a força de atração para manter os mesmos perto do mineral que tem que ser maior. É o que acontece com o enxofre, que é um ânion que facilmente vai para a solução do solo e que pode descer em profundidade. Por isso que o enxofre tem essa característica. Isso já não vale muito para as ligações covalentes, porque, por exemplo, o fósforo, né, que é um elemento que possui esse comportamento químico, que tem essa característica de se ligar facilmente, né, em ligação covalente dentro do mineral, ele vai ser fixado em sua maior parte de qualquer forma, independente do valor da CTA ou não. Por isso que primeiro a gente precisa fornecer o fósforo para corrigir todas essas ligações covalentes e só depois ele ficará disponível.
Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, quando a gente estiver no módulo de nutrição básica de plantas. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as diferenças de retenção existente entre os nutrientes. Confira agora!